Oi, olha a gente aqui de novo com mais um episódio de Vidas Médicos, um podcast oferecido pela Top View e pela Rick Podcasts. Você sabe que quando a gente fala desse tema por aqui, é para falar muito mais dos bastidores dessa profissão do que em si da profissão. Hoje a gente recebe aqui no nosso episódio a doutora Joana Yarokrinski. A doutora Joana, ela atua em duas áreas: a medicina preventiva e a medicina integrativa. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso episódio para falar de saúde e de longa vida. É, mais ou menos isso. Boa noite, tudo bem, Eduardo? É um prazer estar aqui, agradeço o convite. E vamos bater um papo aí sobre essa área. Quando a gente fala de medicina preventiva, doutora, a gente já sabe, a palavra já está clara ali: prevenção. Integrativa, integração. Mas a integração do quê? Essa é a grande pergunta. Então, na verdade, a área de medicina preventiva, ela é o movimento que a gente tem para evitar de desenvolver as doenças. A integrativa, ela vem com um conceito assim de eu entender o paciente como um todo, de tratar ele integral. Não só da doença, e muito mais da saúde e dos hábitos, como é que a família, se ele se sente feliz ou não. Então, a gente tenta integrar tudo isso e, claro, juntando outros profissionais que possam me auxiliar, né, como médica, possam me auxiliar também. Uma das falas da senhora, que é de você, no nosso material, é que você gosta de ter um olhar holístico para o paciente e mais atento, buscando duas coisas: a prevenção de doenças e a qualidade de vida. Quando a gente coloca esses dois pesos na balança, as pessoas às vezes torcem o nariz, né? Prevenir o quê? Buscar que qualidade de vida? A prevenção de doenças, a gente está falando de todas, ou existem caminhos para identificar ou pelo menos pontuar doenças que a pessoa pode vir a ter na vida? Hoje, então, ela é muito abrangente e abre vários leques, né? Então, hoje a pessoa ela pode procurar um movimento na vida dela de prevenir doenças em geral, porque a grande maioria das doenças, elas aparecem devido aos nossos hábitos, né? Por exemplo, assim, uma pressão alta, um diabetes, vem do hábito alimentar, mas também existe a questão genética. Então, às vezes vem, a minha mãe, a minha avó teve Alzheimer, a minha avó teve infarto, coisas assim. Então, existe como a gente traçar esse risco. Aí eu já estou falando de epigenética, né? Como é que eu mudo ou como é que eu não desenvolvo aquele gene, né? E aí, isso quer dizer os meus hábitos. Isso tudo é trabalhável? Isso tudo é trabalhável. Uhum. Eu nunca vou conseguir zerar um risco, né? Uhum. Mas eu consigo minimizar ele muito, assim, muito, muito mesmo. Vamos trazer um exemplo prático para o nosso dia a dia aqui, que muita gente fala, comenta nas rodas. Na verdade, a atitude da Angelina Jolie de fazer o exame genético que identificou a chance do câncer de mama. E ela fez a mastectomia radical. Uhum. Ela fez um tipo de medicina preventiva? Ou não? Sim, de certa forma, sim. Claro, é um assunto assim bem polêmico. É muito abrangente também, né? É muito abrangente e muito polêmico, porque foi uma cirurgia radical. Mas se de fato ela tinha esse gene, né, nos exames que a gente faz, que ele vai se desenvolver a partir do tecido mamário, então, de certa forma, sim, ela está prevenindo que isso desenvolva mais na frente. Vamos deixar a medicina de lado um pouquinho para falar da mãe, da mulher, da esposa, da médica, da mãe, da amiga, da coach de saúde e também do que mais a Joana quiser ser. Você se definiu assim na entrevista para Camila. E uma mulher com 1000 facetas, e como que dá conta de tudo? A gente vê que a Cecília tá aqui acompanhando a mãe. Como se virar em 1000 e mesmo assim ter uma qualidade de vida ou manter essa preocupação com a qualidade de vida? Então, a Cecília tá aqui, tem mais 2 em casa, né? Não, eu acho assim, Eduardo, que toda essa minha trajetória, enfim, a primeira coisa que eu aprendi, porque eu era médica de UTI, bem antes do que... Que mudança radical, hein? Então, pra resumir, assim, eu era médica de UTI, trabalhava com emergência, já tinha... os dois, né? Os 2 mais velhos. E aquilo estava se tornando muito pesado, até emocionalmente para mim. E te digo que hoje eu trabalho mais do que naquela época. Mas eu resolvi mudar e toda mudança demanda
Cara, assim, demanda você ter um objetivo, passar pela coisa ruim até você, né? Adaptação, mudar, né? se adaptar, enfim. Só que aí, quando eu encontrei essa área que eu faço hoje, ela é muito mais satisfatória, porque eu vejo o paciente melhorando, eu mudando a vida do paciente. Então, aí, o trabalho, beleza, equilibrou. Aí tem a esposa, a filha, os filhos, enfim. A gente tenta. E nesse momento, vem muita culpa, assim, né? Se eu tô em casa é porque eu não tô trabalhando. Se eu tô trabalhando é porque eu não tô em casa. E no momento que eu aceitei, cara, é isso. A minha vida é assim, eu vou trabalhar bastante, tenho 3 crianças, tudo ficou mais fácil. Então eu consigo, sei lá, ter mais qualidade de vida, talvez. Então, porque tem aquele velho ditado, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau, mas esse equilíbrio precisa existir em qualquer momento. A Cecília tá acompanhando a mãe, tem 2 em casa, mas como que é essa relação de mãe? A mãe consegue se desligar do papel médica ou a médica nunca desliga? Nunca desliga. Não, nunca desliga porque... A mãe não pode desligar, a médica não pode desligar, a esposa não pode desligar. E como é que as crianças lidam com tudo isso, assim, com essa rotina? Porque deve ser muito atribulada, né? Eu tenho eles já conseguem entender, porque o João Pedro tem 10 anos, a Cecília vai fazer agora 7, o Otávio é menorzinho, tem 4. Mas eu sempre tenho uma conversa muito aberta com eles, assim, tipo, gente, vocês nasceram dessa mãe, é o que vocês me conheceram hoje, assim. Tipo, isso aí. Mas eles lidam bem, assim. Claro que sempre tem uma cobrança, mamãe, você não foi em tal lugar. Aí nessas horas a gente, né, bota o pé no freio e tenta se ajeitar. Mas tendo uma rotina organizada, tudo dá pra fazer, assim. Se não tiver essa culpa de você ficar sempre, eu devia estar em algum lugar e eu não tô mais. E confesso que eu tenho pouco tempo de descanso, né? Tipo, final de semana eu não faço nada. Tipo, nada. Vou fazer nada. Aquele dia vou ficar no sofá e vou aproveitar pra fazer o meu nada. Exato. Mas coisas acontecem comigo, claro, do tipo assim... Outro dia alguém me mandou uma mensagem no meu celular... com o nome de uma amiguinha de um aniversário. Eu olhei e respondi, pode deixar, a Cecília vai na festa, está confirmada. Tipo, muito rápido. Aí a mãe, então, é que não é a Cecília, é o Otávio. Muitas mães contam que já fizeram dessas gafes. Desculpa, confundi o filho, tá? Desculpa, então é o Otávio que vai. Conheço, inclusive, mães que levaram o filho, compraram presente, trocaram de roupa, colocaram um lacinho na cabeça do filho, levaram o filho na segunda e a festa era na terça. Semana passada eu falei, dei o endereço pra buscar a Cecília num aniversário. Pro meu marido, ele chegou lá, o endereço era errado. Então, assim... Completamente normal, gente. Acontece nas melhores famílias. Pra ter essa rotina assim e às vezes não conseguir se desligar, tem também o papel da médica que se torna amiga. Tem. E a médica, os médicos de um modo geral, colocam medo. Uhum. Como se tornar amiga do paciente? Como criar essa relação de confiança, essa relação de... Calma, eu tô segurando tua mão, você tem que confiar em mim. Eu acho que isso você não é assim, tipo, vou ser assim. Você fica assim, entendeu? Então, quando o paciente chega, tem todo um acolhimento. Eu tô sempre disponível. Pode perguntar para quem você quiser. Todo mundo tem o número do meu telefone pessoal, os pacientes. Então, assim, às vezes eu não respondo e tudo mais, mas eles têm total acesso. E nem sempre eu consigo resolver o problema do meu paciente. Eu preciso dos colegas, dos outros especialistas. Mas eu sempre tento me colocar no lugar da pessoa, tipo assim, eu já descobri, por exemplo, câncer em pacientes meus, né? Que eu que dei a notícia. Tá, mas peraí, eu vou te dar essa notícia, mas vamos ligar pro fulano, vamos tentar uma consulta hoje. Então, esse movimento de eu sempre estar presente. E, de fato, conte comigo para o que precisar. Ele sendo verdadeiro, essa relação acaba evoluindo. Assim, eu tenho paciente que eu trato a família, tipo, há 8 anos. E aí, você acaba mandando Feliz Aniversário, Feliz Natal. Você vira amigo, né? No fim das contas. Mas eu também dou bronca neles. Eu acho que a médica, quando ainda fala de prevenção para você ter uma qualidade de vida... Eu creio que qualidade de vida está muito atrelada a hábito, né? Totalmente. E se o paciente não corre atrás do hábito, não está correndo atrás da qualidade de vida. Eu falo assim, não costumo fazer milagre, só meio milagre. Então eu tenho que ficar puxando e é muito assim de como eu me comunico. Né? Tipo, sim, olha, é assim, é assim. E as pessoas, quando têm essa relação de confiança, elas acabam entendendo e fazendo. A medicina, ela sempre foi uma vontade? A medicina sempre foi um desejo da Joana? Ou a medicina, ela acabou surgindo no meio do caminho? Não, nunca foi um desejo se eu falar assim, desde criança eu queria fazer isso, de forma alguma. Mas sempre me identifiquei com humanas.
Fiz o vestibular, passei em odonto, não quis fazer. E aí, logo em seguida, eu já passei em medicina. Áreas bem próximas, né? Próximas, Mas eu fui, assim, ao longo do curso, tentando me achar. Não foi uma coisa, nossa, uau, que legal. Demorou um pouco, assim, até eu entender como é que funcionava a medicina. A medicina preventiva e a integrativa, elas surgiram no meio do curso ou depois que acabou o curso? Porque como você contou, passou por UTI, passou por pronto atendimento, inclusive coordenou um pronto atendimento, né? Sim, eu coordenei a UPA do Campo Comprido, que uma das mais movimentadas da capital, para quem não conhece Curitiba. Do Fazendinha também. Eu fiquei um tempo ali com vínculo público, mas eu acho assim que foi mais essa questão da mudança de vida pessoal daí que influenciou, né? Eu queria uma coisa que não fosse tão pesada como trabalhar 24, 48 horas, então foi mais para esse lado. Mas não na faculdade, ele tinha muito pouco dessa matéria, assim. Eu fui acabar me descobrindo depois dessa área. Porque daí eu pensei, eu não quero fazer a UTI para sempre, eu preciso achar uma área que eu me identifique, que eu me veja muitos anos a mais fazendo isso. Sem cansar, talvez em questões de horários, assim. E aí que eu fiz um coaching carreira, com uma mentora, que ela é maravilhosa, e a gente achou essa área. Traçou meu perfil, traçou todas as coisas, achamos os cursos. Aí eu falei, então isso vai. Outra referência que você me traz aqui é que nunca é tarde para mudar também, né? Se às vezes você tá naquele caminho, naquele voo tranquilo, naquele voo calmo, mas se tiver a chance de mudar, por que não? Eu acredito muito nisso, eu falo muito sobre isso com os meus pacientes, né? Porque hoje a expectativa de vida é muito grande, assim, né? Se a gente comparar com a década de 80, por exemplo. Exato, que era lá 50, 60 anos, já era uma pessoa idosa, hoje não é mais assim. Então, por que não mudar o rumo, caso você queira, né? Não é fácil, tá? É uma coisa bem complexa. Mas você bota o objetivo e vai, mas eu mudei, assim, radicalmente. O Brasil não tem uma especialização em medicina integrativa e medicina preventiva. Os caminhos estão mudando, que eu acho que a profissional que hoje trabalha com isso, não só você, como outros profissionais que trabalham com isso, acho que levantam a mão para o céu. Mas teve que buscar isso fora daqui. Sim, foi fora daqui, porque faz muitos anos, né, que eu tô nessa área. Então, eu tive que ir para Harvard, fazer medicina do estilo de vida, para a Universidade de Nova York, fazer o que na época era coaching em saúde, porque justamente eu tracei esse plano e vi aonde no mundo que se falava disso. E aí eu fui atrás. No Brasil já tem um movimento mais recente, assim, de que isso precisa ser falado e estudado. Mas ainda a gente está engatinhando. Qual que é a principal diferença dos pacientes americanos, porque você teve contato, né, com esses pacientes, para o paciente brasileiro? Olha, o paciente... A Cecília está querendo participar. Você está querendo participar hoje, Cecília? Vem aqui, fala uma coisa aqui, então. Fala uma coisa ali no microfone da mamãe. Venha. Eu vou te fazer uma pergunta, então, na sua participação. Você já foi no consultório com a mamãe? Como é que é o trabalho da mamãe? Legal! Quem que vai substituir a mamãe? Eu. Você quer ser médica? E quer trabalhar com isso também? Com qualidade de vida? Com felicidade? Sim! Então tá aí. Então senta agora, fica bem quietinho. A mãe fazendo papel aqui, né? Enquanto tá com a gente. Ela vai contar na escola pra todo mundo. Que ela deu entrevista. Então, você precisou procurar fora do país. O paciente americano, ele tem dois perfis, assim. Ou ele é muito tradicional, ou ele é um paciente muito... Aí a gente usa essa palavra alternativo, né? Então, a gente tem esses dois viés e raramente consegue juntar as duas coisas. Já no Brasil, o paciente ele é um pouco mais flexível. Então, ele quer... De fato, a medicina integrativa não ignora a tradicional de forma alguma, mas a gente pensa na mudança de estilo de vida. O brasileiro, ele tem esse... ele consegue juntar as duas coisas. Então, é um pouquinho mais flexível. Mais flexível. Bem que mais. A gente vê até esses programas na internet, nos canais a cabo, de qualidade de vida, de estilo de vida americanos, e o choque que nós temos ao ver é impressionante, né? Até na questão da alimentação, o quilos mortais, que é muito famoso. Então, a gente chegar a esse ponto no Brasil parece inimaginável, mas existem casos e casos. Sim, e lá nos Estados Unidos, quando a gente fala, né, enfim, sobre isso, eles fazem um esforço enorme em nos ensinar a comer saudável, tipo comer comida.
E aqui não, aqui a gente já come comida, né? Então ele tem um pouco essas diferenças. Eles têm muito mais dificuldade em mudança de hábitos do que os brasileiros. Hoje, de um bom tempo para cá, sei lá, de 2012 para cá, 2010 para cá, nós vivemos entre idas e vindas de pandemias, epidemias, situações graves, situações que movem o mundo, a sociedade e a comunidade. Um dos seus focos de pesquisa hoje é o pós-Covid. Isso, eu faço uma formação de pós-Covid desde o ano passado com o Dr. Guilherme Peck, que ele é do Rio de Janeiro, e ele fez uma adaptação de tratamentos pós-Covid internacionais com uma empresa chamada Inceldex, que é a principal empresa que estuda o pós-Covid, né? Então, assim, não tem como eu também não estar atualizado o tempo inteiro, acho que todos os colegas são assim, mas de fato o pós-Covid hoje é uma das maiores preocupações nossas, assim, porque as pessoas não estão associando talvez alguns sintomas com o pós-Covid, ele pode durar até 18 meses depois da infecção ou aparecer nesse período, então é um esforço assim até de estudo mesmo que a gente tem que estar se atualizando. O que se descobriu? Ou o que te impressionou nessa descoberta ou nessa fase de estudos? O que eu mais me impressionei, assim, isso é um pouco recente, é do impacto que ele traz na saúde cerebral. Então, assim, aumentou muito. E isso se mistura, porque aumentou muito pelo estado pandemia, independente de qual vírus é, né? O estar trancado, lockdown, enfim. Piorou a ansiedade, depressão. Mas também o pós-Covid causa isso. Então, as pessoas, elas não já tô fazendo cara de preocupada aqui com a doutora me respondendo, já tô assim, né? Porque... Elas não conseguem, porque daí você tá... Por que você tá ansioso, nervoso, enfim, depressivo? Mas é porque eu acabei de vir numa pandemia e, de fato, todo mundo teve seu nível de impacto nesse aspecto. Mas, sim, o pós-Covid piora muito. Então, hoje a gente vê pacientes que, né, estão lutando aí com esses sintomas e, na verdade, é um outro tratamento, é só fazer o diagnóstico de pós-Covid. Mas agora eu vou aproveitar, né? Porque daí já que estão comunicando... Claro, vamos lá, né? Vamos falar para informação pessoas. É tudo. Então, assim, a queda de cabelo é clássica, né? Que todos vocês já conhecem, eu tive. Sabe? A queda de cabelo é cansaço, né? Essa estafa. Pode falar. A depressão, a ansiedade, isso tá atrelado ao pós-Covid ou tá atrelado ao momento? Não, os dois. Mas o pós-Covid, sim, ele piora. Não sei se eu vou falar corretamente aqui, mas é 13% ansiedade, 12% ansiedade e vice-versa, né? Depressão e ansiedade. E aí, ele também tem o impacto cognitivo. Então, a gente chama de brain fog, que é aquela névoa mental que algumas pessoas sentem, que meio que perde a memória, fica meio atrapalhado, acha que tá com um distúrbio de atenção e, na verdade, é um pós-Covid. E aí tem algumas outras coisas, como dores articulares, lesão musculares de tendão. Tem muito, eu atendo alguns atletas, assim, que... Nossa, eu nem fiz um movimento tão grande e acabei fraturando ou rompendo o tendão. Isso tem bastante. Distúrbios digestivos, muito, né? Problemas de intestino. Aumento de diabetes, diabetes, pressão alta e o risco cardiovascular, que daí é o que às vezes a gente escuta na mídia, fulano infartou depois do Covid, pelo aumento do risco cardiovascular. E aí a gente tem tosse crônica, é bastante, tá? Porque se você olha o estudo, você quase morre. Meu Deus, eu tô aqui. Tosse crônica, dor de garganta por uma diminuição da imunidade. Olhos vermelhos, tá tendo bastante. E essa última cepa agora do final do ano, essa notícia é bem fresca, porque eu estive no Rio de Janeiro há 3 semanas atrás conversando com esses médicos. Sobre isso, com o Dr. Guilherme. Crises alérgicas. Então, hoje a gente tá vendo muita crise alérgica, inclusive de angedema, de parar no hospital. Eu comi alguma coisa, deve ser isso. E aí o paciente com alergia frequente e sem saber do que é. Já estou assustado. A doutora não vai fazer uma consulta ao vivo aqui. Essas situações, doutora, elas são irreversíveis ou reversíveis? A gente acredita hoje, né? Porque o estudo ele é muito contínuo. Então, a gente acredita hoje que bem tratado toda essa inflamação, porque ele faz... resumindo, uma vasculite generalizada. Então, ele vai inflamar os vasos sanguíneos do corpo inteiro, os microvasos, e daí ele pode gerar N coisas, né? Então, começando o tratamento focando nisso, a tendência é que ele não evolua. Mas, sim, existem... perguntas sem respostas. Tá, mas se hoje eu tô com perda de memória porque eu tô num pós-Covid, o que vai acontecer daqui uns 20 anos, né? Isso vai estar lá. Aí.
Não sabemos. Então, isso ainda está em evolução. Mas com o tratamento correto, sei lá, 90% melhoram. Tem pacientes que têm um pouco de recidiva, né? Mas o mais legal é, tipo, ensinar a pessoa o que pode ser o pós-Covid, né? Porque daí ela rapidamente me relata, olha, tive uma alergia que eu não tinha tido até hoje. Ah, então tá. Então a gente vai lá e faz o tratamento correto e a tendência é que tudo isso fique bem. Uhum. Deixa eu vou procurar a doutora. Um dos termos, talvez, um dos conceitos que mais se fala em medicina integrativa, medicina preventiva, é a base da boa saúde. Cada médico eu dei uma pesquisada, dei uma olhada que tem um conceito, tem uma ideia que se complementa, mas às vezes podem ser diferentes. Para você, Joana, o que é a base da boa saúde? Tem alguma junção, algo que complementa algo que possa fazer com que a gente viva mais, que a gente tenha pelo menos uma qualidade de vida hoje melhor? Eu acho que o começo disso, ele tem que partir da própria pessoa, né? Você, eu, e não pode depender necessariamente de mim. Mas quando a pessoa começa a ter consciência do próprio corpo, se entender, o que é eu estar estressado, o que é eu estar doente, o que não tá legal, aí rapidamente procurar ajuda, ela já vai saber como ela quer ficar. E ela vai saber também o que está de errado e vai procurar ajuda. Então, assim... Tipo ponto de partida e ponto de chegada. Exato, exatamente. Então, eu sempre falo pro paciente, a pergunta mais difícil que eu falo, e todo mundo fala isso, qual é o teu hobby? E ninguém sabe responder. Tipo, hobby? Não sei qual que é o meu hobby. Acho que eu vou dar o troco nessa entrevista hoje. Então, assim, qual que é o meu hobby? Porque a pessoa, a vida é tão corrida, não percebeu, assim, que ela não tem nenhum tempo de fazer um negócio que ela gosta. Nem que seja assistir, sei lá, uma Netflix, que seja, né? Ou uma série, um filme, enfim. Então, as pessoas se distanciaram um pouco desse conceito da base da boa saúde, que é você estar bem. É simples assim, né? Tem momentos de estresse, mas tem momentos de leveza. Exato, porque e que os de estresse sejam menores do que o de leveza. Exato. E o que eu falo para todo mundo, assim, para quem me procura, você quer trabalhar 10 horas por dia, sei lá, 12, tem gente que trabalha, eu trabalho quase 14, né, entre estudo e tudo mais. Então você tem que se preparar para isso, porque é uma balança. A partir do momento que você não tem gasolina para isso, não vai fechar a conta e vai ficar doente. Sim, então, claro. Eu tenho que respeitar o estilo de vida das pessoas. Doutora, não consigo fazer exercício adequadamente, eu viajo muito, jet lag, não sei. Então então dentro disso, é isso que você quer? A gente tenta equilibrar. Porque eu tirar essa pessoa do trabalho, do que ela gosta de fazer, é pior. Ela vai ficar pior, ela vai ficar ansiosa, enfim. Então, eu não posso desconstruir a história, né? Daquilo que a pessoa vive. Então, tem que se preparar para fazer o que você quer. E aí, eu acho que essa é a base, assim, sabe? Aqui no nosso podcast a gente tem um pedacinho dele, um quadro que a gente traz mitos e verdades da sua área de atuação, da medicina, e isso pode gerar dúvidas e pode até ajudar quem está nos assistindo, nos ouvindo, a entender um pouco do que está vivendo, ou talvez, por que não mudar um hábito? Tá preparada? Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos começar. Mito ou verdade? O principal vilão da nossa saúde pode ser a alimentação. Verdade. É o principal vilão. É o principal vilão. Por quê, doutor? Eu coloco em dois, né? A alimentação e sedentarismo, o exercício físico. Porque eu gosto muito dessa analogia que eu faço há anos. É igual um carro, né? Você leva teu carro para revisão, você não coloca uma gasolina adulterada, você troca o óleo dele e é isso. E o teu corpo é igual, você quer andar a quantos por hora? Então, se você começar a botar gasolina ruim, não trocar o óleo, não fazer o check-up, que é a revisão, não vai funcionar adequadamente e problemas vão surgir. A medicina integrativa ajuda nessa questão? Ajuda muito. Ou mudar os hábitos, ou talvez... eu sempre brinco que aqueles medicamentos, aquelas terapias que te fazem encurtar caminho, pelo menos por experiência própria, eu sinto que não são as melhores. Eu acho que você precisa de técnicas, tratamentos que te façam ter a consciência para depois entender que a mudança vai acontecer. Ou eu tô completamente errado? Não, tá certo. E tudo tem seu momento e o porquê. Infelizmente, as pessoas vêm mais pela dor. Né? Isso é bem claro, assim. Agora que eu não estou bem, então talvez eu vou lá para ver, o que não quer dizer que não seja tempo de mudar. Mas se você cria essa consciência, fica mais fácil. E
né, a leitura, ler livros, questão de energia, de bons hábitos, é tudo um conjunto, né? Não é só um remédio. Sim. Mas o encurtar caminho é mais fácil, com certeza absoluta, né? Sim. E eu falo, o meu tratamento é eu convencer o paciente do contrário, é só isso. Eu fico lá horas conversando e tentando fazer ele entender que vamos pelo outro caminho antes, um pouquinho antes. Não vamos tentar, pelo menos, né? Vamos tentar. E se o paciente, de fato, consegue fazer isso, é penoso, mas também dura mais o resultado, né? Que vira um hábito. Hábito é tudo nessa vida. Mito ou verdade? Prevenção não se faz só com medicamento. Prevenção não se faz. É verdade? Essa é a pergunta pegadinha. Não é só com medicamento, né? É o que a gente tava falando. Então, é assim, às vezes... você vai mudar um hábito, por exemplo, vou deixar de comer pão. Tá, tudo bem. Mas eu nem como pão. Então, por que você vai ficar queimando neurônio para você não comer pão? A gente tem que pegar o que na tua rotina é o que você faz errado, o excesso. Ali, o excesso. Então, a gente vai mudar esse primeiro. Tá, deu um passinho. Eu tive um paciente, essa história vale a pena contar, que é um pós-bariátrico, enfim, um caso mais grave, entre aspas, né? E aí eu falei assim, 15 dias sem comer açúcar, ele só tomava refrigerante, era um horror. Tá, ele ele me ligou numa sexta-feira, tipo 2 da manhã, eu estava num barzinho. Eu vou tomar Coca-Cola. Pós-bariátrica. Não faça isso. Não, eu estou com uma Coca-Cola e um brigadeiro. Falei, tá, então coma. Não, desisti. Não, já faz uma semana que eu tô, então vai, mais um dia. E assim foi. Hoje ele é super saudável, mas é uma luta, assim. Então tem que ter a força de vontade. Mas quando você começa a melhorar, que você começa a fazer, fala, não vou fazer de novo errado. E aí a coisa começa a acontecer. Ó, puxão de orelha aí. A medicina integrativa é um mito ou uma verdade que ela pode ser o pontapé inicial para aquela frase: corpo são, mente sã? Ela é um pouquinho, mas é tão difícil conseguir fazer isso, né? Quem não tem um pouquinho de loucura... hoje em 2023, né, consegue ser normal. Exato. A gente não pode ter essa cobrança, né? Porque, gente, é muito puxada a nossa vida, né? A minha a tua de todo mundo. A gente tem família. Então, se a gente querer ficar em busca da perfeição, vai ficar doido mesmo, Sim. né? Então, aos pouquinhos, tentar relevar algumas coisas, não ficar tão chateado com as outras, não se estressar tanto, mas aos pouquinhos. Mas mente super sã, não conheço, não. Não tem. Então é mito, hein? Mente sã. Mente totalmente sã. Então agora a gente vai voltar a falar um pouco da Joana, da mulher, da mãe, da amiga, num bate-bola bem rapidinho. Tá. Eu falei que eu ia dar o troco nessa entrevista. Qual que é o seu hobby preferido, doutora? Meu hobby preferido é escutar música. Isso daí foi fácil, né? Sim, ela... Não é? Então, a Cecília concordou. E escutar música, as pessoas falam, ai meu Deus, preciso pensar num hobby. Não é nada muito gigantesco. Às vezes pode ser, sei lá, ver vídeo no celular, mas por não muito tempo, hein, que fique claro. Eu adoro chegar na minha casa, assim, até meu marido me deu de presente, ele fez uma área pra mim com uma televisão lá, só pra eu ficar, sabe, botar um clipe, chega ali daquela relaxada. Então eu gosto muito de fazer isso. Se desliga, né? É um hobby, Seu livro atual ou seu livro de cabeceira da vida? Livro de cabeceira, Amor, Medicina e Milagres. O que ele trata, basicamente? Medicina. Ele é técnico ou não? Não, ele não é. Ele é sobre... Né, bem breve, é sobre um médico que é oncologista cirurgião. E ele começou a perceber que ele estava no Fordismo, né? Ele operava o paciente, não sabia o nome. Automático. E é a história da onde ele começa a inverter isso. E daí ele fala sobre os pacientes especiais, que são as pessoas que falam e não o que ele estava operando na mesa, né? Então é bem legal. Banda ou cantor preferido? Isso é fácil. Aerosmith. A doutora é mais do rock, então. Sou mais do rock, com certeza. Aliás, o show ontem tava maravilhoso, do Coldplay. Conseguiu? Nossa, tava muito legal. Eu fiquei na fila eternamente. No site, na vida. No próximo eu vou. Mostra uns vídeos depois. O meu Instagram é só vídeo de show do Coldplay. É, isso aí. Eu tô vivendo a base disso. Filme preferido? Filme preferido é um lugar chamado Notting Hill. Eu gostei quando eu vi aqui na minha ficha. É um dos clássicos da comédia romântica, né? Julia Roberts. E... Eu sou pai o Hugh Grant, né? Eu adoro ela. E te remete a quê esse filme? É que eu sempre fui muito fã dela, assim, desde de pequena mesmo, assim. Então,
aquela história dela ser muito famosa, né? Não ter tempo, talvez seja por isso que eu tenha me identificado. E aí arranjar ali, eu gostei bastante, muito. Seu prato preferido? Stick tartar. Sabe fazer? Não, Só sabe comer. só sei comer. E se fosse pra gente brindar esse papo com um drink, uma bebida, qual você escolheria? Um vinho. Tinto, branco? Depende, mas o tinto, acho que é a maior preferência. Prefere o tinto. Então, doutora, só pra gente finalizar de vez, então, esse nosso bate-papo foi muito legal, muito esclarecedor até em relação à medicina integrativa, à medicina preventiva, porque as pessoas às vezes não tinham tanta informação sobre isso. Como é que a gente encontra? No Instagram? A gente tem o Instagram, @doutora Joana Yarokrinski. E aí lá tem todas as informações de WhatsApp para conversar. Consultório e tudo mais, né? Então tá aí. Doutora, obrigado pela sua participação, pela sua companhia em mais um episódio aqui do nosso Vidas Médicos. E até a próxima. Obrigada pelo convite. Foi uma honra estar por aqui. E se você quiser ver outros episódios dessa nossa série, fica sempre ligado no Rick Podcasts, nas plataformas de áudio e também no YouTube. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.